19 de agosto. Não afaste as crianças de Jesus por sua frieza. Marcos capítulo 10, versos 13 em diante. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, nem os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O que acontece ali é que na cultura israelita daquela época, as crianças eram menosprezadas. Dentro da classe social, elas eram inferiorizadas no mesmo nível que um escravo. Então veja, as crianças eram muito desejadas, porque se um casal não procriasse, a mulher não procriasse num casamento, aquilo ali era até motivo de divórcio. E também era uma vergonha para a sociedade. Era um sinal de que aquela mulher não estava sendo abençoada por Deus. Mas quando a criança nascia, se fosse menina, muitas vezes eram até desprezadas a tal ponto que eram jogadas no meio da natureza para morrer. Outras eram abandonadas e, logicamente, muitos criavam as meninas, se tornavam mulheres, mas a vida toda era inferiorizada. Quanto aos meninos, eles também eram inferiorizados diante da sociedade dos adultos. Era difícil para uma criança ali. A criança não tinha praticamente nenhum direito. E nesse caso aí, os meninos, eles eram bem recebidos. Nasceu o quê? Um menino. Vamos fazer festa e tudo mais. E a questão de até mostrar para os vizinhos, para os amigos, que nasceu um menino. Por quê? O menino era a esperança dos judeus de que fosse o Messias. Então eles esperavam que fosse o Messias. E nesse caso, eles aceitavam bem se fosse menino. Então, nessa cultura onde as crianças, em geral, eram inferiorizadas, elas não ficavam no meio de adultos. Chegasse ali no meio da multidão uma criança, ou fosse entre os discípulos de Jesus, e era para os discípulos inaceitável que uma criança estivesse ali interrompendo Jesus para fazer uma pergunta. Isso era inaceitável. E veja que a criança, ela se deixava de tornar inferior totalmente a partir dos 12 anos. Aí ela começava a ser considerada como um adulto. Ela começava a ir na escola dos rabinos, aprender a Torá e, portanto, ter alguma atividade ali no meio da sociedade. Então, o fato que aconteceu aqui é que Jesus, falando ali, provavelmente à multidão,
trouxeram, ou mais do que só os discípulos ali, né? Trouxeram várias crianças, certamente as mães. Trouxeram crianças de colo, trouxeram crianças que já andavam e até juvenis. E são várias as mães que levaram seus filhos para que Jesus as tocasse, ou seja, para as abençoarem. Outra coisa é que a dificuldade para as crianças eram enormes. As crianças num parto podiam morrer, porque não era como hoje que tinha um conhecimento, uma tecnologia. As crianças podiam morrer e levar junto à morte a sua mãe. Mas se nascesse, ainda ocorreria aquela questão lá, se ela seria aceita pela família, como seria a criação dela. Além disso, o que jogava contra era a quantidade de enfermidades que tinham entre as crianças. Hoje a gente vê paralisia infantil, naquele tempo também tinha. E tinha vários tipos de vírus, de bactérias, de infecções, que não se tinha remédio para isso. Então eles recorriam às mitologias, aos costumes, assim, meio espíritas, de crer que uma planta dentro de casa ou alguma coisa seca de uma planta, um fruto, alguma coisa, deixasse ali ao lado, ela ia espantar os mal-olhados, ia espantar as doenças, para que o filho pudesse crescer. Normalmente as mães faziam isso. Essas mães que levaram seus filhos até Jesus, elas sabiam que elas mesmas não seriam bem aceitas, mas tinham fé suficiente para enfrentar os homens, os costumes, os discípulos e chegar até Jesus. Não precisava nem abençoar ali de maneira que gastasse tempo, atrapalhasse. É só que Jesus deixasse tocar nele, nas vestes dele. Então, essas mulheres, preocupadas com seus filhos, levaram os seus filhos até Jesus. Essa questão de levar até Jesus é muito importante hoje. Às vezes você não se preocupa com a sua situação espiritual. Tudo bem, isso foi uma escolha sua, que depois de adulto você tomou. Talvez a sua mãe, seu pai, sua família lutaram para colocar no seu coração Jesus. Mas ao crescer, ao entrar em contato com a sociedade, na escola, com os colegas, você teve uma outra influência e achou melhor essa influência do que o ensinamento dos seus pais, de que não compensa servir a Jesus, ele não existe, e é mentira, e tal, e tal, e tal, e vamos ficar desse jeito mesmo, porque todo mundo vai morrer mesmo, e tal, essa conversa. Então é um direito seu de fazer isso. Mas você não deve privar seus filhos de conhecer a Jesus. Deve levar seus filhos até Jesus, para serem abençoados por Jesus. Porque
você não tem esse direito de tirar essa condição dos seus filhos. Eles não sabem nada. Para tomar uma decisão futuramente, como você tomou, você tomou livremente, exerceu seu livre-arbítrio, mas pode ser que eles não ajam da mesma forma que você. Não pense como você. Eles começam a se apaixonar por Jesus. Você segue o mundo, eles vão seguir Jesus. Porque quando crescerem, eles tomam a decisão. Então, quando são crianças, ensine sobre Jesus. Levem a Jesus, mesmo que você não creia, mesmo que você não valorize. Isso ficou muito claro quando Jesus repreendeu os discípulos. Ele viu aquela confusão ali, porque ao eles falarem bruscamente com as mães, tira essas crianças daqui, não atrapalhar o mestre, criou uma certa confusão ali, porque as mães não arredaram o pé. Elas não foram embora imediatamente, elas ficaram ali, não, mas eu quero tal, e eles, não pode, e elas, não, porque elas queriam. E Jesus parou o seu discurso, olhou ali, viu aquela confusão, e disse, por que vocês estão impedindo as crianças de virem até a mim? Não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Pais, pode ser que não são os estranhos que estão impedindo seus filhos de conhecer Jesus. Talvez seja você mesmo, ou vocês mesmos, pela preguiça, pela frieza espiritual, estão deixando seus filhos na ignorância de Jesus. Mas Jesus falou assim, se os adultos não se tornarem como uma criança, não tomarem o reino de Deus como se fosse uma criança, não serão salvos. Porque o reino de Deus é comparado com a aceitação que uma criança tem. Uma criança, ela espera ser respeitada pelos adultos. Uma criança confia nos adultos. Se você ensina uma coisa errada para ela, ela vai confiar que você ensinou certo. Se você pega um prato, cada vez que pega um prato e fala que é uma xícara, desde pequenininha, e você vai e continua falando que aquilo ali é uma xícara, aquilo ali é uma xícara, aquilo ali é uma xícara, é uma xícara. Ela vai começar a repetir e achar que é verdade, você falou a verdade, porque ela espera que você, adulto, fale a verdade para ela. E ela vai crescendo, na mente dela, aquele prato é uma xícara. Até que, ao chegar na sua consciência de gente, ela então, ao entrar em contato com outras crianças, ela vai perceber que você ensinou ela errado. Não é. Ela vai insistir com os colegas de que é daquele jeito que você ensinou, porque você não ensinaria um negócio errado. Mas ela vai se decepcionar. Você ensinou errado. Ela vai se decepcionar porque um dia alguém vai perguntar para ela, você crê em Jesus? Ela diz, olha, já vi falar, mas nunca tive contato, nunca fui numa igreja, nunca ninguém me ensinou. Mas seus pais não ensinaram você? Não, eu não sei nada. Nada de nada.
E essa criança vai dizer: por que meus pais não me ensinaram? Então não impeçam seus filhos de conhecer a Jesus. Depois eles vão decidir se vão aceitar ou não. E outra coisa, não lhes deem a falsa impressão que eles devem renunciar tudo o que gosta para ser um cristão. Não é assim. Olha, você não vai ser cristão não, porque você tem que renunciar tudo, depois você não vai poder fazer mais nada. A criança fica assustada. Ora, meus pais falaram isso? Ou um adulto falou isso? Deve ser verdade, então vou ficar longe. Mas depois ele descobre que isso não é verdade. Jesus também gosta muito do que nós gostamos. Então, não mantenha os pequeninos afastados de Jesus por sua frieza e aspereza.